Bom dia, hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino Não É Deste Mundo, item 5, o ponto de vista. Vamos começar então agradecendo por mais um dia de vida, agradecendo por mais essa oportunidade, agradecemos pela vida, pela saúde, pela nossa casa, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos e principalmente, Senhor, pelo conhecimento que nos leva à fé. Que assim seja. Então vamos lá, item 5, capítulo 2, Evangelho segundo o Espiritismo, o ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem enormes consequências sobre a moralização dos homens, uma vez que muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram a vida terrena. Eu estava pensando nisso agora há pouco, como muda a nossa visão, o nosso entendimento da vida, do mundo, do planeta, das coisas que acontecem, inclusive desse momento atual de pandemia, quando a gente consegue olhar as coisas sob esse ponto de vista da vida futura, da eternidade, da organização dos mundos. Tem até uma parte do Evangelho aqui que a gente ainda vai chegar nela, que fala: há muitas moradas na casa do meu Pai, que é a questão de que não existe vida só no planeta Terra. Então, existem milhões de galáxias, se é que não é mais do que isso, porque eu não tenho muito bem essa informação, mas existem trilhões, quadrilhões, sei lá quantos, zilhões de planetas. Tudo está sob a mais perfeita ordem. Então quer dizer que Deus perdeu o controle só sobre o planeta Terra. E esse planetinho aqui pequenininho dentro daqueles zilhões e zilhões de planetas que existem. Deus está no controle de tudo isso, mas da Terra ele perdeu o controle. Não, né? Então quando a gente enxerga as coisas desse ponto de vista, de que existe muito mais do que essa vida pequena, material, passageira e efêmera, que a gente enxerga com os nossos olhos físicos, tudo parece sem sentido, mas quando você olha além disso, desse ponto de vista da eternidade e da grandiosidade do universo e de Deus, tudo muda e tudo é demonstrada a pequena importância que tudo isso que às vezes nos abala, tem. É tão pequena a importância de tudo isso, nós não precisamos ficar abalados. Se a gente olhar do ponto de vista que está falando aqui, as coisas mudam bastante e a gente consegue manter um equilíbrio e uma serenidade muito maior. Então vamos continuar. Vou retomar, na verdade, do início. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem enormes consequências sobre a moralização dos homens, uma vez que muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram a vida terrena. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual que é infinita, a vida corporal não é mais do que uma passagem, uma curta permanência em um país ingrato. Os reveses e as amarguras da vida terrena não são mais do que incidentes que recebe com paciência, pois sabe que são de curta duração e devem ser seguidos por um estado mais feliz. É como se fosse assim... Para quem enxerga só o material, você ter uma dificuldade, perdeu o emprego.
Nossa, para quem enxerga só o mundo material, aquilo é o caos, é uma desgraça, não sabe o que vai fazer e entra em desespero. Para quem enxerga o mundo espiritual e a grandiosidade da eternidade e não dessa passagem rápida por essa encarnação que nós estamos aqui nesse planeta, é um tropeção. Ah, tropecei aqui, tropecei numa pedrinha desse tamanhozinho aqui, ó. Pronto, já passou. Entendeu? Uma coisa que para quem enxerga o mundo material é um grande problema e a pessoa entra em desespero, para quem enxerga a vida futura, quem enxerga esse ponto de vista que tá falando aqui nessa lição, é um tropeçãozinho aqui, ó. Nem me machuquei. Tropecei, nem caí. A morte não tem mais nada de assustador. Não é mais a porta do nada, mas a da libertação, que abre para o exilado a entrada de uma morada de felicidade e de paz. Sabendo que está num lugar temporário e não definitivo, recebe as preocupações da vida com mais tolerância. Não fica desesperado, não fica em pânico, não fica como se fosse uma desgraça. Pelo contrário, enxerga as coisas com mais tranquilidade, resultando daí para ele uma calma de espírito que suaviza a amargura. E você sabe, gente, aqui falando um pouquinho agora uma questão pessoal, que eu percebi pessoalmente. Você sabe que isso incomoda as pessoas que estão apegadas ao sofrimento? Porque existe isso. Por mais que pareça um absurdo, existe isso. Existe gente apegada ao sofrimento. Que quando você traz uma solução para o problema, uma possibilidade de solução para o problema que a pessoa está lá se lamentando, ela vem, fala, se lamenta, aí você entrega uma solução, você fala assim, ó, e se você fizesse dessa forma? A pessoa fica com raiva de você. Porque ela não quer a solução, ela tá apegada ao problema, ela quer continuar com aquele problema. Porque se resolver, do que ela vai reclamar? Ela não sabe viver sem reclamar. Ela não quer aprender a viver sem ter problema. Então aí, retomando o que eu ia falar, da minha experiência pessoal, quando você entra, não que eu esteja nisso o tempo todo, né, gente? Eu tô aprendendo a enxergar desse ponto de vista que está escrito aqui. Mas quando você tem um lampejo lá de clareza, de discernimento, de inteligência, e você se enxerga nessa situação de passagem temporária que você não fica mais tão desesperado com os problemas da vida, você é mal visto. Você é mal visto, se incomoda. Você fala assim, gente, calma. A pessoa tá todo mundo desesperado e falando um monte de coisa ruim, não sei o que. Aí você fala, gente, calma, vocês já pararam para pensar que a vida não é só isso, que a gente pode ter uma fé em relação a isso, que a gente pode enxergar algo além. A pessoa fica com raiva de você. Fica com raiva, te chama de insensível. Como se você não se preocupasse com os problemas. Não é que você não se preocupa, é que você enxerga a solução. Você enxerga que aquilo é passageiro, você enxerga que não existe uma necessidade de entrar em desespero. Então, a fé da gente às vezes incomoda os outros, tá? Normal. Sem a certeza da vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos na vida terrena. Incerto quanto ao futuro, dedica tudo ao presente. Gente, isso daqui gera tanta decepção, porque a gente fica se dedicando tudo ao momento presente, à vida atual, e nada é nosso nesse mundo. A gente não adianta se dedicar para as coisas materiais, porque não é teu, você vai perder uma hora ou outra, nem que seja no dia da morte. Então é decepção na certa. Você colocar os esforços em conquistas materiais é decepção na certa, mais cedo ou mais tarde. Não estou falando que a gente tem que viver uma vida de pobreza e de viver só de pão e água. Não é isso. Estou falando que se o teu objetivo é a conquista de bens materiais, aí você vai ter problema. Porque os bens materiais são ótimos como meios, não como finalidades.
Se você coloca isso como finalidade, é decepção na certa. Não enxergando bens mais preciosos do que os da terra, faz como a criança que não vê outra coisa além de seus brinquedos. Eis porque tudo faz para conseguir os únicos bens que para ele têm valor, porque não enxerga nada além da matéria. Nós, muitas vezes, né, não enxergamos. A perda do menor de seus bens é um doloroso desgosto. Então, perder um negocinho assim já fica desgostoso. Por quê? Porque aquilo é a finalidade de vida da pessoa. Ela não tem aquilo como um meio que ela vai conquistar algo maior com aquilo. Ela tem aquilo como o objetivo de vida dela. Então, ela perdeu, ela fica mal, né? Perde algo que ela dedicou todos os esforços da vida dela para conquistar. Eis porque faz tudo para conseguir os únicos bens que para ele têm valor. A perda do menor de seus bens é um doloroso desgosto, um descontentamento, uma esperança frustrada, uma ambição não satisfeita, uma injustiça de que é vítima, a vaidade ou o orgulho feridos constituem os tormentos que fazem de sua vida uma eterna angústia, entregando-se assim voluntariamente a uma verdadeira tortura todos os instantes. Por quê? Porque, como eu disse antes, tudo que é material vai ser perdido, mais cedo ou mais tarde. Então, a pessoa fica com esse desgosto o tempo todo, porque mesmo que ela não perdeu ainda, quando ela tem aquilo como finalidade, como sentido da vida dela, mesmo que enquanto ela ainda não perdeu, ela tá tensa, tá mal, tá triste, porque ela tem medo de perder. Então, é só motivo de angústia. E quando eu falo vida material, gente, estou falando dos bens materiais, mas eu também estou falando do corpo, de tudo que é desse planeta aqui, que é dessa vida nesse momento, que não é espiritual. Tudo isso, todas essas conquistas, todos esses apegos, quando eles são o sentido de vida da pessoa, eles são fonte de amargura, angústia, tristeza, decepção e medo, tá? Quando perde, gera tudo isso que eu falei. Enquanto ainda não perdeu, gera medo de perder. Sob o ponto de vista da vida terrena, no centro do qual o homem está colocado, tudo toma, ao seu redor, enormes proporções. Gente, não é fácil. Não é fácil você olhar para a vida na Terra, para tudo isso que tem enormes proporções, porque nós estamos aqui encarnados na matéria, então isso tudo para a gente tem uma importância. É muito difícil você enxergar além disso. Enxergar que tem coisa mais importante que isso e não dar tanto valor, não sofrer tanto por causa disso. É dificílimo, mas ninguém disse que seria fácil, né? É o esforço que nós temos que fazer nesse momento. O mal que o atinja, assim como o bem que toque aos outros, tudo adquire aos seus olhos uma grande importância. Tal como para aquele que está no interior de uma cidade, tudo parece grande. Os homens que ocupam altos cargos e também os monumentos, mas ao subir a montanha, homens e coisas vão lhe parecer bem pequenos. Assim ocorre com aquele que encara a vida terrena do ponto de vista da vida futura. Quer dizer, uma passagem. A vida terrena é só uma passagem rápida diante de toda a eternidade, diante da vida futura. Então, assim, é igual quem sobe a montanha e vê as cidades, os edifícios e as pessoas bem pequenininho, acontece com aquele que encara a vida terrena do ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas do firmamento, perde-se na imensidão. Percebe, então, que grandes e pequenos se confundem como formigas sobre o monte de terra, que proletários e soberanos são da mesma estatura, e lamenta que essas criaturas frágeis e transitórias se preocupem tanto para conseguir um lugar que os eleve tão pouco e que por tão pouco tempo conservarão. Então, literalmente se matam para conseguir um negócio que é tão pequeno
e que vai durar tão pouco tempo. É triste a nossa situação. Mas nós podemos mudar isso, para isso que nós estamos aqui estudando, né? E buscando fortalecer a nossa fé na vida futura. Assim é que a importância atribuída aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé na vida futura. Então, que a nossa fé seja fortalecida, que nós consigamos olhar de cima da montanha e não daqui da planície, e isso nos faça encarar as coisas com mais leveza, com mais tranquilidade e com mais serenidade. Então, assim, já vamos finalizando, colocando essas últimas palavras como um pedido para que os nossos amigos espirituais, nossos anjos guardiões, aqueles que zelam por nós, nos inspirem boas ideias, bons sentimentos e principalmente a fé no mundo espiritual, na vida eterna. Que nós possamos fazer dessas palavras do Cristo a nossa vida prática, não apenas uma teoria, palavras perdidas ao longo dos séculos. Que hoje nós possamos aproveitar o dia, aproveitar todos os momentos para fazer boas escolhas. Escolhas para falar, pensar e sentir coisas boas. Pois nós estamos no comando de nós mesmos e nada pode afetar as nossas escolhas se nós não deixarmos. Que assim seja. Um beijo para vocês e até amanhã. Amanhã é sábado, até segunda.